Fala, nenes e nenas, tudo joinha com vocês? Estamos aqui em mais um EM Comenta. Dessa vez eu acertei. EM Comenta. Sempre falei, me responde. Eu sou o Gustavo. E eu sou o Luciano. Nós estamos aqui no sítio, no oeste do Paraná, fazendo essa experiência de uma vida mais autônoma, mais simples e com a mão na terra. E esse quadro EM Comenta é um vídeo que a gente faz assim com uma certa recorrência e acaba comentando, falando às vezes sobre ideias, de coisas que as pessoas trazem nos comentários. E acho que é legal também. Comenta aí se você gosta de estar vendo, né, esses comentários e esse formato de vídeo pra gente saber também. E hoje, enquanto a gente vai lendo alguns comentários, vamos também aproveitar, né, porque a gente sempre faz isso nos EMs Comentas, a gente já faz uma atividade que tem que ser feita enquanto troca essa ideia com vocês. E hoje é separação do feijão mungo. Nossa, olha, a bolinha ele vai longe. Ou moyashi, né? Moyashi. Moyashi também é mais conhecido, mas aqui na região é mungo. É. E é um feijãozinho que foi plantado, cuidado, colhido, Tudo secado, separado e agora... Semente que veio dos vizinhos. É. E a gente gosta muito dele. Lembra uma lentilha o gosto, é muito gostoso. Inclusive, para quem faz alimentação viva, é um feijãozinho que pode ser germinado, comido ele assim, ativado, assim, com bastante vida. E até para plantar um feijãozinho rústico, sim, é incrível como cresce. Sem mais delongas, vamos para o primeiro comentário. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Paola Farias, 1443. Que inspirador esse vídeo. Planejo fazer o mesmo quando tiver meu terreno. Seria legal vocês prepararem um material sobre a recuperação desses solos. Até quem sabe algo voltado para o solo urbano ou para o que teve criação de gado, como o caso de vocês. Por exemplo, a primeira etapa foi limpar e apenas forrar, antes de fazer o primeiro plantio. Valeu, Paula. E aí, né? Nossa, bem interessante, Paula. É legal. Até a procura por esse tipo de conteúdo, né? A gente acaba passando nos vídeos, mas acho que fica às vezes bem pulverizado, às vezes em vários episódios. Interessante, né? A gente pode pensar, não sei se a gente consegue, quando que consegue fazer isso, porque é um corre danado, né? E ver onde isso se encaixa dentro desse dia a dia que a gente tem. Mas pensando assim em recuperar o solo de uma maneira bem simples, né? Tendo em conta que geralmente a gente pega solo degradado, é solo que está compactado, que tinha ou agricultura que às vezes queimava, passava trator, que usa às vezes agrotóxico, ou pastagem, né? Que usa só o pasto e o gado pisoteando. Geralmente a gente começa fazendo a descompactação, depois entra com algum insumo para buscar corrigir a acidez do solo. Nesse momento vale às vezes até fazer uma análise de solo, pode ser legal se a pessoa tem condição de fazer. E aí, por exemplo, o calcário, dá para jogar pó de rocha, que são substâncias que tendem a regular o pH, tirar a acidez do solo, sendo que as plantas geralmente não gostam muito de solo ácido. O solo ácido ele segura os nutrientes. Então daí depois de descompactar, joga esse tipo de material para tentar dar uma corrigida na acidez, a gente vem com o adubo, que geralmente a gente busca usar adubos orgânicos. O adubo químico ele até tem resultado, mas tem vários efeitos colaterais, a gente não gosta de usar, procura não usar. E aí entra com a adubação orgânica e depois da adubação orgânica vem cobertura. Tentar sempre manter coberto. Dá para usar tronco, dá para usar galho, dá para usar folha, dá para usar material triturado. E aí vai de acordo com a tua necessidade. Que tem lugar que jogar tronco é fácil, dá, mas tem lugar que você não dá para plantar no meio de uma galheira. Aí é organizar a matéria orgânica de forma que... A matéria orgânica que a gente tem disponível de forma que o solo sempre fique bem cobertinho. E eu acho importante esse comentário porque temos que lembrar que os solos brasileiros são altamente degradados. Então realmente um material como esse, mais claro e linear, passo a passo, pode ser muito interessante mesmo. Vamos anotar, quem sabe um dia a gente consegue. Exatamente. Próximo comentário. Vai dar barulho aqui. Wanda Flor Oliveira 6066. Fala muita merda. A vida desse jovem deve ser uma merda. Aff.
Eu acho interessante porque a Wanda fala deve ser uma merda. Então ela não afirma que é uma merda. Ou seja, pode ser ou pode não ser. E isso me alivia, porque, né? Fica aí o privilégio da dúvida. Sim. É interessante ver a sinceridade da galera, apesar de muitas vezes é aquela... A gente tem um vício de comunicação, né? Não sei se isso é mundial, ou é só no Brasil, ou é só na bolha, na região que eu vivo, mas enfim... Geralmente eu vejo que a gente tem um incentivo a humilhar, a vir com palavrão, né? Toda vez que a gente vai expressar uma opinião, ela tá, às vezes, num apontamento muito superficial do que dá na telha da gente, e a gente já enfia uns palavrão e sai cortando isso com uma grosseria, né? E é engraçado, né? E às vezes, quando a gente tem, vamos dizer, do jeito que a gente aprende culturalmente, eu poderia ler esse comentário e dar vontade, a gente tem meio como se fosse surgir uma vontade de xingar de volta, né? Sua vida é uma merda. Como é que você sabe que é uma merda? Como é que você sabe que é uma merda? Ai, gente. Mas a hora a gente para assim e pensa, né? Porque, assim, gera um sentimento ruim, né? Porque a pessoa poderia ter colocado a opinião dela. Por mais que seja contrária, é importante a gente estar discutindo, convivendo com opiniões diferentes, né? É importante isso. Só que também vale um bom senso, um jeito de se comunicar que não precisa... gerar toda essa dualidade, gerar um conflito entre o diálogo das pessoas, né? E eu penso assim, qual a utilidade desse comentário? Nenhum, porque Exato. a pessoa não faz nenhum apontamento. Em vez de falar, a vida é uma merda, ou pode ser uma merda, porque não foi afirmativo, então eu não posso me enquadrar nessa... Faz uma pontuação, olha, mas verdade. Isso aqui tá uma merda. Ou mexer com banheiro seco é uma merda. Quem sabe pode dar até caminhos pra gente refletir sobre isso e de repente até melhorar. Mas isso, a falta de... um elemento, um apontamento, assim, essa caracterização da coisa, né, é também uma coisa muito recorrente, porque só joga opinião, só joga um julgamento, uma ideia, mas sem colocar o porquê, o que está envolvendo esse tipo de raciocínio, né? Torcemos para que quem que é? Wanda possa ir, às vezes, rever se não é útil repensar a forma de se comunicar, né? Se você, de repente, assistir esse vídeo, conta pra gente por que você acha isso. Os porquês são bem mais interessantes, né? Dá pra gente conversar melhor. Próximo comentário. Cidinha Souza 7687. Meu amigo, é triste ver cortar árvore. Como pode cuidar do solo e cortar árvore? E purifica o ar. Não entendi. Isso é... É muito legal o comentário da Cidinha. Porque ela tem razão no sentido de como pode cuidar do solo e cortar árvore. Tem razão no sentido de a gente precisa cuidar das árvores. Elas realmente têm um poder, né? Mas a gente corta árvores aqui, sim, Cidinha. Isso pode te decepcionar e tá tudo bem, mas a gente corta por um motivo. E não é sair cortando qualquer coisa e de forma irresponsável, né? Porque tem árvores que a gente coloca no sistema agroflorestal que são para corte. É isso mesmo. E é meio que entender um ciclo da natureza, né? Acho que na forma que a concepção geral, assim, de entender, de relação de natureza que a gente tem em sociedade, é assim, ou a gente põe um lugar lá que as árvores ficam intocáveis, às vezes não, né? É assim, tem um espaço que as árvores são intocáveis, ninguém pode entrar, nem tocar, nem mexer em nada. E no outro lugar, a gente degrada com a natureza até sair a última cauda de gota de, sabe? Vai até... Isso. Então, ou é destruição total, ou daí a gente quer criar uma preservação, e às vezes é uma falsa preservação, né? Mas essa ideia de... E na verdade, talvez um ponto importante, não que eu não tenha necessidade de ter uma área altamente preservada, porque ali a gente pode... Sem interferência, isso é importante, mas será que não falta um caminho de integração, né? Entre a gente conseguir fazer a nossa atividade sem degradar tudo totalmente, mas integrar os processos que estão dentro dessa área, essa área altamente preservada, né? E é isso que a gente tenta fazer. Porque daí as pessoas... Vamos supor assim, numa área que a pessoa planta uma árvore, ela também não corta, né? E a gente vê isso como quase normal, né? Sim. A pessoa só planta alface, não tem nenhuma árvore, ela não corta nenhuma árvore, de boa, ela tá plantando alface, né? E a gente tá tentando fazer o que aqui? Integrar mais os processos naturais dentro do nosso cultivo. Então a gente insere as árvores, e tem árvores e árvores. Por exemplo, tem árvores
que quando a gente até um pouco entrando nessas questões de formação profissional, né? A gente estudou engenharia ambiental, né? E desde a faculdade, né, a gente ainda continua vendo as plantas têm certas espécies que são chamadas de plantas pioneiras. Elas começam a crescer em uma área que é mais aberta e depois elas passam 1, 2, 3 anos ali, elas morrem e dão espaço para uma outra árvore, né? E, por exemplo, na nossa horta, a gente busca plantar árvores que têm esse papel de pegar uma área que está mais descampada ali, ela vem, produz, faz o papel dela. E é claro que a gente não espera, às vezes, a árvore morrer, a gente corta, mas daí corta porque a gente adianta esse processo que a natureza faz, né? E a gente já incorpora matéria orgânica no solo. Por mais curto que seja o tempo que essa árvore estava crescendo ali, ela interagiu com raízes, ela pode ter consórcio com outras plantas na fixação de nutrientes. Então é extremamente benéfico. Duas coisas fundamentais para fazer solo fértil é diversidade de plantas e a gente manter sempre solo coberto. Eu vejo assim, pelo que a gente pratica, estuda, 2 pontos assim cruciais, né? Então a gente corta a árvore para plantar mais árvore, porque é meio que vai seguindo essa sucessão da natureza, né? E é importante esse comentário da Cidinha, que pode ser que nesse vídeo que a gente mostrou cortando as árvores na horta, não tenha sido dado um contexto. Então, para quem enxerga o canal como esse lugar onde a gente discute muito sobre preservação e viver mais em sincronia com a natureza, é muito importante esse comentário, até para a gente ficar esperto e das próximas também dar mais contexto dessa coisa que a gente planta para tirar, mas para pôr mais. Diferente da lógica que a gente vê por aí nas monoculturas infinitas, onde só tira, só suprime vegetação, só tira, mata e planta mais essas culturas de ciclo curto, sem enriquecer o solo, sem biodiversidade, bem pobre, né, no geral. E triste porque daí a gente vê monocultura e às vezes muita gente nem acha estranho, né? Porque deveria estar pensando, por que não tem árvore aí, né? Não tem um consórcio, não tem uma... Cadê a mata que tá? É o raciocínio que às vezes a gente tem que procurar. Eu, pelo menos, mudei muito do que eu pensava sobre isso, né? Continuo mudando. Ellens Romero, 1381. A roupa social na hora de trabalhar na horta é uma forma de protesto? Olha, parabéns pelo conteúdo. Isso é obra do Luciano e de roupa social para... Olha, de certa forma, para mim porque eu acho que essa ideia de moda, ela é altamente degradante para as nossas relações em sociedade. Para mim, só degrada. Moda não é uma coisa que... eu evito realmente usar por uma questão de uma transformação pessoal minha, porque às vezes a gente está apegado à própria imagem, né? E aí eu procuro usar roupas mais simples e mais neutras em todos os espaços que eu vou, porque eu não quero fazer parte disso. Só que eu não jogo a roupa fora, né? Que eu deixo de usar. Tem essas roupas que vocês viram no social usando, são roupas velhas que estão aí, às vezes, do sítio que a gente ganha, e eu uso para trabalhar, e ela é manga longa e protege do sol. Marisa Souza Silva 2616. Que top! Mandei limpar meu quintal, que é bem grande, e só estou esperando parar de chover para secar o mato para queimar. Já está rastelado e acumulado num canto. Vendo vocês falar sobre o monturo, não mais queimarei. Vou deixar se decompor sozinho. Obrigada. Marisa, ó para você aqui, ó. Ficamos muito felizes, viu? E a gente está seguindo esse processo de mudança de pensamento sobre como a gente cultiva, assim como você. E é isso, a gente fica feliz por ter mais alguém participando nessa caminhada aí. Não, alegria mesmo. Roberto Flávio 607. Às vezes, num momento difícil, assistir um vídeo simples sobre a vida simples como este faz toda a diferença. Gratidão. Roberto, valeu demais. Ficamos felizes de saber que nosso conteúdo está fazendo sentido para você e de alguma forma ajudando e até apoiando. Valeu demais. Manu King Plays 4310. Amei as instruções que vocês compartilharam conosco. Deus os abençoe. Ama a natureza e principalmente como trabalha com ela, sem agredi-la ou envenená-la. Parabéns a vocês pelo trabalho formidável que desempenham. Manu, graças. Fico muito feliz e, gente, graças a esse incentivo, a comentários como esse que dá também até mais ânimo pra gente seguir, porque nem sempre é fácil estar aqui, tem muito desafio. A gente tem muito a agradecer, principalmente a galera que é apoiador do canal, tá dando assim sempre... Eles possibilitam essa troca. Possibilita que a gente
muito além da gente pôr as coisas em prática, né? Tá documentando, se dedicando a estar aqui, sentar, tirar o nosso tempo. Hoje, domingão, vai sair quase um vídeo ao vivo, assim, né? É quase uma live. Quase uma live, né? A gente tirar o tempo do nosso domingão pra fazer mais um vídeo e tá aqui conversando com vocês. Gratidão, gente! Agora é quase meio-dia, esse vídeo vai sair assim que terminado de editar, então quase em tempo real. Tipo, 1, 2 da tarde, quem sabe tá lá no ar. E não esqueça de deixar o seu comentário, ele é necessário, importante pra gente ter medir como é que as coisas estão chegando pra vocês. Seguimos nessa construção que ainda tem muito chão. Valeu, gente, um abraço, nos vemos nos próximos dias de vídeo aí de Diário do Sítio, hein? Avante! Avante!